Olá, alunos e alunas da Escola Manso Antonino. Aqui quem vos fala é o professor Romário e a aula de hoje vai ser sobre a disciplina de Sociologia. Claro, obviamente, obedecendo ao calendário que nos foi disponibilizado tanto para nós professores quanto vocês também alunos, tá bom? E hoje, pelo menos no que se diz respeito às minhas disciplinas, nós vamos estar estudando Sociologia, tá bom? E aí nós vamos introduzir realmente a partir do capítulo 2, o capítulo que vem falar sobre a sociologia e a relação entre indivíduo e sociedade. Alunos e alunos, vale ressaltar que esta temática sempre foi fonte de estudos, sempre provocou também curiosidade referente a diversos estudiosos, tá certo? Antes que a sociologia ela viesse realmente se estruturar, se padronizar enquanto ciência, alguns nomes também da filosofia, alguns nomes até mesmo do campo da história já vinham estudando como a sociedade ela vinha se gerindo, como a sociedade ela vinha se administrando. Só que, pessoal, a partir do século XIX, século XX, surgem alguns nomes que vão realmente padronizar, que vão realmente estruturar a disciplina enquanto ciência, tá bom? E aí a gente recorda uns nomes que a gente viu no capítulo 1. Por exemplo, nós temos Max Weber, nós temos Augusto Comte, nós temos, obviamente, Émile Durkheim, que é impossível falar de sociologia e não citar esses três nomes, que foi, inclusive, esses três pilares são os pais da sociologia, tá bom? Vale até ressaltar, pessoal, no que se diz respeito até Augusto Comte, que dentre esses três nomes citados, ele vai ser o primeiro nome a estruturar realmente a disciplina, né? Começar a ter essa preocupação na estruturação da disciplina enquanto ciência, através da corrente positivista. E que inclusive o positivismo ele vai influenciar também outras disciplinas, enquanto a disciplina de história, só que ela tem um lado negativo. Ela só ia dizer que era verdadeiro, só ia dizer que era verídico, aquela fonte que estava documentada através de documentos, através de papéis. E a gente sabe que hoje a fonte de estudo, a fonte histórica não está resumida somente em documentos, certo? Por exemplo, uma pessoa mais idosa, ela pode ser uma fonte de estudo também através, obviamente, da fonte oral, através do testemunho, através da fala. Isso já vai ser colocado de lado a questão, não que de lado, obviamente, mas vai ser um acréscimo outras fontes e deixar de lado a ideia de que somente documentos é considerado uma fonte histórica, tá bom? E isso vai também, obviamente, influenciar a sociologia, tá vendo? Até o Galo tá avisando para nós. E aí, pessoal, dentre estes três nomes, a partir que esses estudiosos começaram a provocar de que a sociedade precisava de uma ciência mais específica, mais peculiar para estudá-las, é aí onde vai surgir a sociologia e é o que, como a gente viu no capítulo 1, tá bom? Só que seguindo essa lógica, a gente já começa a partir do capítulo 2. E aí a gente vai seguir até uma certa provocação do livro, que ele traz aqui, pessoal, a ideia da PEC de 2015, tá bom? Esta PEC, o que ela vinha provocar, o que ela vinha falar, tá bom? A PEC de 2015, ela vinha dizer que, inclusive, PEC significa, pessoal, Projeto de Emenda Constitucional. Foi um projeto lançado pelo Senado, né, para a Câmara dos Deputados, aliás, que dizia que a maioridade penal, que hoje ainda é nos seus 18 anos, ela deveria ser reduzida para os seus 16 anos, tá bom? E isto, na época, levantou diversas discussões, aliás, também provocou diversos estudos referentes a esta temática. E aí chegou-se a dois pilares, aliás, a dois lados. O lado A, por exemplo, que era a favor da PEC, vinha dizer que um adolescente com 16 anos ele já tem a consciência do que é certo e do que é errado, do que é lícito e do que é ilícito. Então, se ele tem a consciência, ele vai saber que é errado roubar, que é errado matar, que é errado traficar. Por isso seria necessário baixar essa maioridade
penal de 18 para 16 anos. Só que o lado B, que era contra a PEC, vinha dizer que esta decisão era um pouco precipitada. Por quê? Um adolescente, porventura, que vive dentro de um contexto, por exemplo, marginalizado, de periférico, que não tem as estruturas básicas de sobrevivência, ele vai ser obrigado, vai ser influenciado pelo meio em que ele está inserido a entrar na vida do crime. Por exemplo, é diferente um adolescente que vive numa família bem estruturada, que tem uma educação realmente integral, uma educação onde os pais se preocupam. Enfim, é diferente de um adolescente que vive numa zona periférica, que os pais não têm condições e nem consciência de que a escola é o melhor lugar, de que a escola seria a melhor ideia, a melhor forma de estar se introduzindo numa vida profissional melhor, enfim. Então, o contexto em que nós estamos inseridos, ele vai influenciar o indivíduo, tá bom? Isso a gente vai ver logo mais aqui na frente. E aí o livro ele começa com esta provocação da PEC de 2015, e aí bem aqui na frente a gente vai tentar entender, a gente vai entender melhor por que esta provocação. Só que, pessoal, o livro ele vai também introduzir, a partir do capítulo, vai ter alguns nomes que a gente, a partir de agora, a gente vai sempre ouvir na disciplina de Sociologia, tá bom? Por exemplo, é falado sobre a coerção social. Quando a gente vê isso aqui na Sociologia, a gente já começa a se familiarizar nessa questão de influência, nessa questão de que o contexto ele vai realmente influenciar o indivíduo. Só que na questão aqui da coerção social, a gente vai entender que é um ato de reprimir. Por exemplo, pode estar representada por leis, pode estar representada por alguns atributos ao indivíduo. Vamos supor, por exemplo, pessoal, a gente sabe que não é certo roubar. A gente sabe disso. De onde é que a gente adquire este pensamento? De que é errado roubar, de que é errado matar? Porque nós, antes de nós estarmos, antes de nós nascermos, já existia essa concepção. Isso vai até se assemelhar ao que mais à frente a gente vai conhecer sobre o determinismo social. Só que, de uma forma mais peculiar, a coerção social, por exemplo, são regras, são leis que vão estar imperando sobre a sociedade e que nós, mesmo de forma direta ou indireta, nós vamos ter que obedecê-la. Por exemplo, se eu, que Deus defenda, vá roubar ou vá fazer um determinado crime, eu vou pagar isto através de quê? Através da prisão. Eu vou ser julgado e depois de julgado eu vou ser preso, tá bom? Então, isto é uma forma de repressão, uma forma de lei para que nós indivíduos possamos estarmos dentro dos padrões, tá bom? Dentro das normas sociais. E aí surge até uma frase, pessoal, que a gente já ouve falar muito. Por exemplo, a sociedade me impõe, a sociedade me influencia, a sociedade me impõe a fazer determinada coisa. Tudo isso está indicado, tudo isso está relacionado à questão da coerção social, de que nós muitas vezes somos impostos, muitas das vezes a gente é colocado em situações em que a sociedade não que nos obriga, mas nos direciona a seguir aquela determinada corrente de pensamento, tá bom? E aí, pessoal, aí a partir do surgimento da sociologia, que no século XIX sentiu-se essa necessidade de separar ou de estudar indivíduo e sociedade. É necessário estar estudando estes dois pilares de forma distinta, de forma separada. Mas isto, obviamente, a partir do momento que eu separo estes dois campos, eu nunca, jamais vou poder dizer que eles vão ser separados eternamente. Porque a gente sabe que o indivíduo e a sociedade, elas têm uma relação, digamos, direta, né? Porque nós e a sociedade só existe porque os indivíduos existem
e os indivíduos só se organizam desta forma porque também existe um órgão chamado sociedade. Por mais que não seja uma entidade padronizada, mas a gente chama dessa forma, tá bom? E aí, onde, pessoal, nós vamos entrar na parte de determinismo social, pessoal, que inclusive tá até em negrito aí na página do livro de vocês, tá bom? Eu vou só consultar aqui no livro para que vocês possam também comigo ir acompanhando, tá bom? Onde vem falar sobre determinismo social na página 41 do livro de do livro de sociologia de vocês, tá bom? E aí vocês vão até poder estar observando uma linha cronológica também deste pensamento de determinismo social, de coesão social, na página 40 e 41, tá bom? E aí, gente, nós vamos seguindo esta lógica só para a gente exemplificar. Por exemplo, o que é determinismo social? O que seria esta corrente que a sociologia, que alguns estudiosos, ela vai explicar. Vamos supor, pessoal, os dois gêneros, vamos colocar os dois gêneros como exemplo, menino e menina. Antes de nós nascermos, antes do nosso irmãozinho, da nossa irmãzinha nascer, um enxoval que é preparado, as roupas que são preparadas, elas são que cores? Elas têm que formatos. Os brinquedos que são preparados, que já aumenta-se aquela expectativa de quando a criança nascer, de que forma são estes brinquedos? Se for menino, será que a mãe ou o pai vai comprar uma boneca? Será que a mãe ou o pai vai comprar roupas de cor rosa? Se for, por exemplo, menina, será que a mãe ou o pai, antes da criança nascer ou até a partir do momento que ela nasce, vai dar uma boneca para a criança brincar? Aliás, vai dar um carro, uma bola, enfim. Por exemplo, pessoal, antes de nós nascermos, já existem regras e já existem conceitos existentes que nós, a partir do momento que nascemos, a gente já vai realmente absorvendo esses conceitos. Mais uma vez, vou até usar um exemplo que eu, às vezes, até utilizo na sala de aula. Você, por exemplo, você torce para um determinado time de futebol. Vamos supor, o seu pai, ele é flamenguista e a sua mãe também é flamenguista, né? Vamos supor, né? Não queria nem utilizar este time, mas vamos lá. O filho, a criança, por exemplo, que nasce deste casal, ela vai ter uma probabilidade muito maior de ser também flamenguista do que ser vascaína, né, pessoal? Da mesma forma, uma criança que nasce em um casal que os dois são do mesmo time, essa criança ela vai ter uma probabilidade bem maior de seguir também o exemplo dos pais. Então, antes que a criança ela realmente tenha um conceito de, aliás, realmente vai escolher o time que ela queira seguir, os pais já compram suas roupas, já compram brinquedos realmente que seguem a linha deste time. Isto de forma não simbólica, mas de forma até subliminar, essa criança ela vai realmente adquirindo esses conceitos, e aí quando ela já tem uma ciência do que é time de futebol, do que é torcida, ela já vai estar realmente torcendo para aquele time que os pais já, antes dele nascer, já tinham comprado um enxoval, já tinham comprado brinquedos, já tinham comprado algo referente a este campo, tá bom? Este campo de time e determinados outros exemplos. E aí, pessoal, a sociologia também, ela vai estudar a questão dos padrões sociais, pessoal, que inclusive levanta diversos conceitos, inclusive diversas polêmicas. A gente ouve muito falar sobre seguir um padrão social. A gente sabe que ninguém é igual. Todos nós somos diferentes, pessoal. Todos nós temos as nossas peculiaridades. Só que num determinado contexto, em determinada época da sociedade, existem padrões que nem todo mundo vai seguir. Por exemplo, o padrão social de beleza, pessoal. Existe uma polêmica muito grande de que a mulher deve ter um determinado corpo, o homem deve ter uma determinada estrutura, e a gente sabe que isto não deveria existir. Porém, por haver uma influência, tanto da mídia, influência por parte da sociedade,
muitas pessoas começam a querer aderir, querer seguir este padrão social, e isso muitas vezes não vai ser positivo, tá bom? Porque aquela pessoa que não se enquadra naquele padrão, essa pessoa ela vai se sentir oprimida, ela vai se sentir excluída, e isso pode acarretar também diversos problemas, certo? E aí, galerinha, vale ressaltar também que essa questão dos padrões sociais, elas mudam de época por época. Por exemplo, os padrões sociais de hoje, no quesito moda, não são iguais a 50 anos atrás. A gente pode exemplificar a questão das calças boca de sino, né? Que antigamente, na década de 70, 80, era moda. Hoje em dia, cá entre outra, volta essa moda, mas se, por exemplo, um adolescente for para uma escola, um menino, por exemplo, for para a escola com uma calça deste modelo, ele vai ser, muitas das vezes, ridicularizado pelos colegas. Então a moda, por muitas das vezes, ela vai mudando, certo? Ela muda constantemente. E isto vai se encaixar dentro dos padrões sociais. E aí, pessoal, a partir, quando vocês forem seguindo aqui o livro de vocês, lá na página 46 e 47, a gente vai ver, pessoal, os tipos fundamentais da ação social, tá bom? Como eles se enquadram, como eles se separam, como eles se caracterizam. Nós temos aqui 3 tipos. Nós temos o tradicional, nós temos o afetivo e nós temos também o racional orientador, tá bom? O tradicional, vamos supor, pessoal, há determinados comportamentos que seguem a tradição. Por exemplo, o casamento, ela é uma forma tradicional. Você não vai querer casar do nada. Todo mundo que nasce, todo mundo que começa a namorar, a sociedade, ela já padroniza de que você deve se casar. E aquele que, por exemplo, não quer casar, não quer ter uma vida conjugal, muitas das vezes ele vai ser julgado, a sociedade vai começar a dizer que ele não está seguindo o padrão que deveria seguir. E isto vai levantar diversas polêmicas, tá bom? A questão, por exemplo, do aperto de mão. Por exemplo, líderes religiosos, líderes de Estado, quando vão se cumprimentar, vão através do aperto de mão ou do abraço, que isto também já é um cumprimento também tradicional. É uma coisa que vindo de tradições de geração em geração, tá bom? A questão afetiva, pessoal. A questão da ação social afetiva. Por exemplo, um jogador de futebol, quando ele vai, inclusive tem até no exemplo do livro de vocês, quando ele faz um gol, o que é que ele faz? Ele sai comemorando, ele sai naquela alegria totalmente contagiante, vai abraçar os seus colegas, vai cumprimentar a torcida, e isso é uma questão de afetividade também, é uma questão realmente de estar comemorando aquela determinada conquista. Por exemplo, quando você consegue consegue realizar um determinado sonho, você vai partilhar, geralmente com aquelas pessoas que você também tem mais, por exemplo, tem mais, digamos, intimidade, aquelas pessoas que são mais próximas, geralmente é um namorado, uma namorada, um pai, uma mãe, um amigo próximo, enfim. E aí, por fim, pessoal, nós temos aqui a racional orientadora. Vocês, alunos do primeiro ano, já vão tendo a consciência de que no terceiro, no terceiro ano vocês vão estar ingressando em vestibulares, vão estar ingressando em Enem, e para isso é necessário vocês terem uma preparação totalmente intelectual. E isto vai se encaixar na racional orientadora. É a partir do momento que eu estudo, de que eu crio um raciocínio, realmente objetivando uma determinada aprovação, objetivando uma determinada causa, tá bom? E aí, por hoje, a gente vai parar aqui, tá bom? Eu vou, após a exibição desse vídeo, após eu postar nas plataformas digitais, eu vou encaminhar também para vocês um exercício que, como eu havia dito para vocês, esse exercício vai ser totalmente de forma digital, através do Google, dos formulários do Google, tá bom? E aí eu vou estar recebendo este exercício, este material, a partir do momento que vocês estarem respondendo,
tá bom? Deixo como proposta, pessoal, para vocês estarem lendo o capítulo 2, já irem realmente selecionando as partes mais importantes. No mais é isso, pessoal. Um ótimo fim de semana para vocês e fiquem todos com Deus. Valeu, pessoal!